Hoje no Brasil, o curso de psicologia é o segundo curso mais procurado pelos vestibulandos. E eu fiquei bem feliz com essa informação. De acordo com o IBGE, nesse período pós-pandemia, nesse período pandêmico, as pessoas estão cuidando mais da questão da saúde mental e estão considerando o quanto é importante que a mente esteja em certo equilíbrio para que o corpo também esteja em equilíbrio. De acordo com a pesquisadora Dorothy Briggs, existe ainda uma certa vergonha, uma certa timidez ao se falar de doenças mentais, de procurar ajuda psicológica e também de ajuda psiquiátrica. E segundo ela, a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de seriedade, desvendando aí toda essa ignorância pela falta de conhecimento e buscando sim o apoio psicológico necessário para que possamos ser uma sociedade mais equilibrada e mais feliz. Segundo ela, existe ainda por parte dos pais uma certa vergonha, o que ela chama até de ferida do ego, porque quando a gente procura uma ajuda psicológica para auxiliar na educação de filhos, é como se nós estivéssemos também assumindo um certo fracasso social, um certo fracasso educacional. E ela vai dizer que isso não tem nada a ver com fracasso, pelo contrário. Quando você procura ajuda psicológica, você está procurando resolver alguns problemas. E por mais que você se dedique à educação de seus filhos, por melhor que sejam as suas intenções, a educação é sempre uma caixinha de surpresas, porque o seu filho é um ser único, é um ser com necessidades específicas e a sua educação, a sua relação com seu filho, ela não está pautada só por aquilo que você tem como intenção de oferecer a ele, mas há uma série de outros fatores, a herança biológica, o nosso DNA, a paternidade, também a família que o seu filho tem como herança paterna, tudo isso vai favorecer ou vai dificultar que alguns comportamentos apareçam aí no dia a dia. Ela fala dessa nossa frustração materna e paterna, de doação, de dedicação, de dar o nosso melhor e que mesmo assim as coisas não vão correr conforme o que nós planejamos. O que você acha? Eu super concordo, porque o nosso filho é ele, simplesmente ele. Ele não é a projeção de tudo aquilo que eu imaginei, de tudo aquilo que eu gostaria que ele fosse. E a Dorothy Briggs, no livro A Autoestima do Seu Filho, diz que nós já projetamos uma série de questões com relação à educação antes mesmo dos nossos filhos nascerem. Quando você pensou em algum momento na tua vida em ter um filho, você provavelmente já trouxe ali questões de eu quero que ele seja assim, eu quero que ele se comporte de determinada forma, esse nome vai ser escolhido para que ele seja tal profissão, para que ele tenha tal postura, tal atitude diante da sociedade, e você vai ter que honrar aí com outras interferências, com a família, com a escola, com a sociedade, com os amigos e com a capacidade de personalidade do seu filho. Então, de acordo com a Dorothy, para a gente educar melhor uma criança, a gente também precisa estudar e conhecer um pouco mais da personalidade humana. E por que isso? Porque quando a gente conhece melhor traços de personalidade, a gente amplia a nossa capacidade de compreensão e, consequentemente, você vai olhar para o seu filho não como um problema, mas para um ser em evolução, um ser em desenvolvimento que vai precisar da sua ajuda. E quando você desnuda essa tua necessidade egóica de ter esse filho perfeito, de ter esse filho que atende às suas necessidades, aceitando essa criança como ela é, você tem aí possibilidades de estruturar e de respeitar a autoestima e o desenvolvimento do seu filho. De acordo com a Dorothy, a nossa autoestima ela está pautada em alguns pilares e alguns deles essa capacidade de ser amado, de ser aceito e de reconhecer que eu tenho algo de bom para entregar para o mundo. E isso só pode acontecer a partir do momento que os pais aceitam e reconhecem os seus filhos
a partir da sua subjetividade, a partir da forma como eles são diante ao mundo, e não diante aquilo que eu gostaria que o meu filho fosse. Então a gente também vai trabalhar a frustração dos pais e a dificuldade dos pais de compreender a capacidade dos seus filhos de fazerem escolhas e de aceitar essa capacidade dos filhos de fazerem escolhas. A gente está aqui fazendo a leitura do livro Autoestima do Seu Filho, da Dorothy Briggs, e o grupo do Telegram vai estar acompanhando a gente com discussões aí durante todo o período de fevereiro, mês de fevereiro, para a gente desmembrar e falar um pouco mais sobre autoestima e sobre educação materna e paterna. Até!